você ouvir essa palavra hoje. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. A palavra de hoje é liberte-se das preocupações. Eita! Todos os dias a gente tem preocupação, né, gente? Todos os dias a gente se preocupa com algo, com o emprego, com a casa, tem que sair, tem que arrumar, tem que fazer isso. E a preocupação, ela nos traz ansiedade na correria do dia a dia, né? Que a gente está preocupado de resolver logo. E hoje em dia a gente quer resolver tudo na hora. Não quer esperar o tempo de Deus na nossa vida, né? A gente quer tudo para agora. A gente não quer esperar, a gente quer resolver logo. E quando a gente espera o tempo de Deus, porque na palavra do Senhor fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando a gente espera o tempo de Deus, tudo flui. Tudo vem, a vitória vem maior, o tempo dele é melhor para a nossa vida, né? Então aqui, hoje a palavra de hoje fala sobre isso, para nós libertar das preocupações, libertar daquilo que nos traz ansiedade, né? Daquilo que acelera o nosso coração, daquilo que não é o tempo ainda, amém? Aqui fala, ó, para o excesso de preocupações, uma dose de descanso e confiança em Deus. E hoje, na correria do dia a dia, a gente está sempre preocupada. Eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu tenho que resolver. Eu tenho que ir lá ainda. Eu tenho que passar em outro lugar ainda, né? E às vezes a gente está tão preocupado e tão na correria que a gente esquece de agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, de agradecer a Deus por estar respirando, pelo livramento da noite que Ele nos deu. Todo dia, a cada manhã, a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? Ai de nós. Então, para excesso de preocupação, se você está muito preocupado de algo que tem que resolver amanhã, que é segunda-feira, coloca na mão de Deus. Fala para Ele, Senhor, traz calmaria para o meu coração. Me dê sabedoria para me resolver essa preocupação que está tirando a calmaria do meu coração, que eu não estou conseguindo dormir, que eu não estou conseguindo fazer nada, preocupado com a dívida, preocupado com isso que eu tenho que resolver. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos. Quando a gente entrega algo na mão de Deus, é descansar, não é ficar falando toda hora, né? Porque a gente fica falando tudo. Senhor, tipo, Senhor, tu tá lembrando que eu tenho isso para resolver, tu tá lembrando. Não. Entrega na mão do Senhor e confia, Senhor. O Senhor é meu resolvedor. Eu não tenho como mais resolver isso aqui, Senhor. Então, entrega na mão de Deus, assim como essa palavra está falando hoje, né? É descansar e confiar em Deus. Porque nos afligir, sabendo que não temos o controle de nada. Eita! Nem de ninguém, senão de nós mesmos. Podemos controlar a intensidade das preocupações que escolhemos alimentar. Nossas atitudes são nutridas o que pensamos, pela forma como desfrutamos o presente, né? Quando a gente está preocupado, principalmente numa dívida ou numa coisa, um prazo que está chegando, a gente fica repetindo aquilo na nossa mente. Repetindo. E vai trazendo ansiedade. Nós somos uma geração de ansiedade, né? Ficamos ansiosos por aquilo ali. E o mais engraçado é que a preocupação não tem como pagar a dívida.
A preocupação não vai resolver nosso problema ali naquele momento. Então, o que eu falo para você hoje, se algo está te preocupando, se algo está tirando o teu sono, coloca na mão de Deus. Uma coisa tão simples de resolver a nossa preocupação é simplesmente se ajoelhar e orar. E falar, Senhor, eu não tenho controle dessa preocupação, mas eu entrego a Ti, neste momento, toda as preocupação, tudo aquilo que está me trazendo ansiedade, todo pensamento repetitivo, Senhor, disso que está me preocupando, Pai, eu te entrego a Ti. Porque como essa palavra está falando aqui, ó, não podemos nem controlar a intensidade da preocupação. E a gente fica alimentando o dia todinho aquilo ali, né? Alimentando, meu Deus, tem que fazer isso, eu tenho que ir lá, eu tenho que... Amanhã já é segunda-feira, o prazo está chegando e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sendo que o nosso resolvedor dos nossos problemas, Deus nos dá a direção. Quantas vezes, no último momento da minha vida, Deus fez um milagre na minha vida. Então, creia que hoje ainda existe milagre. Amém? Hoje ainda existe milagre. Se você entregar na mão de Deus as suas preocupações, Deus vai resolver. É colocar fé e oração, que Deus é resolvedor e libertador das nossas preocupações. Amém? Nossas atitudes são nutridas pelo que pensamos, pela forma como desfrutamos o presente. Diário recebemos de Deus o chamado da vida e pela gratidão de abastecer a alma como consciência das expectativas positivas que somos ao longo da nossa vida. É como eu entrei aqui e falei para vocês, gente, vamos agradecer a Deus pela dádiva da vida. É um presente que Ele nos dá, é a vida de todos os dias. Que a cada manhã a misericórdia dele sobre a nossa vida é um presente. Então que nós possamos agradecer todos os dias, a vida. Que nós possamos agradecer todos os dias o presente que ele nos dá. Eu até marquei aqui, gente, a vida. Então seja grato. Todos nós temos preocupação. Todos nós temos uma cruz. Jesus falou, tome a tua cruz e vem. Ele jamais falou assim que seria fácil. Então, se Deus te deu alguma preocupação, alguma coisa para resolver, Ele sabe que você é capaz de resolver. Ele só quer que você peça ajuda. Na correria do dia a dia, a gente esquece de pedir ajuda de Deus. Né, gente? A gente esquece que tem um Pai Criador que cuida. A gente esquece que temos um Pai Criador que Ele resolve os nossos problemas. Ele acalma o nosso coração, né? Ele traz alívio para os seus problemas. Quantos milagres a gente não vê que Deus fez? Que a ciência, quando os médicos dizem não, Deus vem lá. Quando a gente pede, faz aquela oração com fé, Deus vem e faz o milagre. Eu sou um milagre vivo. Que Deus, no último momento, veio e fez o milagre. Basta que a gente creia e peça ajuda a Ele. Então hoje, se seu coração está pequenininho de preocupação, que nada resolve, você já correu para um lado, já correu para o outro, não consegue... Ninguém consegue te ajudar, é a hora de ajoelhar e pedir a Deus. A gente é tão orgulhoso, né, gente?
A gente é tão orgulhoso que esquece de Deus. O primeiro pedido que a gente tem que pedir nas nossas preocupações é Deus. Para de correr para ser humano que é igual a nós, é igualzinho, gente. Às vezes a gente coloca fé em outra pessoa para resolver os nossos problemas, sendo que nós temos um pai que cuida, né? Sendo que nós temos um pai que traz refúgio e alívio para o nosso coração. Às vezes a gente fica questionando, não, Senhor, igual criança birrenta, eu quero hoje, eu quero agora, eu quero agora, eu quero isso agora. Mas o tempo de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então não fique frustrado e preocupado se o Senhor ainda não deu aquela bênção que ele te prometeu, porque tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Mas talvez não seja o tempo da sua vitória agora, da sua bênção agora. Então que nós possamos estar preparados para receber a nossa vitória. Amém? Então, se você já correu para um lado, já correu para o outro e não deu nada certo, se ajoelha no pé da tua cama e fala assim, fecha a porta do teu quarto, fala assim, Senhor, ninguém conseguiu, Pai, me ajudar. Ninguém conseguiu resolver o meu problema, Senhor. Eu não tenho condições agora neste momento, Senhor, para resolver. Mas eu tenho um pai que é trilhardário, o pai que criou os céus e a terra. E ele tem o poder de me trazer essa vitória neste dia. Amém? Eita glória! Então, coloque no Senhor todas as suas preocupações. Ao invés de você correr para outras e outras pessoas, fale para Deus, gente. Tem um louvor que fala assim, ó. Conte para Deus os seus problemas. Conte para Deus as suas dores. Ainda fala assim, ele tem uma saída e uma resposta de amor. Então, acalma o teu coração nessa manhã e conte para Deus todas as suas preocupações. Fale para Ele sobre os seus medos. Fale com Deus, assim como você fala com um amigo, com uma amiga. Fala assim, Senhor, senta aqui. Deixa eu te falar das minhas preocupações, para o Senhor libertar meu coração. Meu coração está angustiado, está acelerado, porque eu tenho isso para resolver. Não tem ninguém para resolver, não tem como eu resolver, eu não tenho condição de resolver, Senhor. Então senta aqui, deixa eu te falar meus medos e minhas preocupações. Por que eu estou preocupado com isso, Senhor? Por causa disso. Porque temos facilidade de falar os nossos problemas com outras pessoas, mas não temos facilidade de falar os nossos problemas para Deus. Né, gente? A gente tem facilidade de falar com um amigo, com uma amiga, olha, amiga, eu tô passando por isso, até chora. E para Deus a gente se fecha. Sendo que além dele ter uma saída, ele tem uma resposta de amor, ele tem um acalento, ele vem acalmando ali. Quando a gente termina aquela oração, que fala com o Pai e fala assim, Senhor, é isso, traz alívio para o nosso coração. E poucos dias vem a resposta, né, gente? Poucos os dias vem a resposta. Então, para você hoje que está preocupado, eu falo para você hoje, fala com Deus. Fala com Deus. Faz o teste para você hoje que está com o coração aflito, que já correu para um lado. Em questão de tudo, gente, de tudo você pode falar para Deus. É financeiro? Fala com Deus. É doença? Fala com Deus. É familiar? Fala com Deus. Gente, Deus já concretizou tanto milagre na minha vida. E às vezes a gente esquece só da gente estar vivo aqui, ó.
chamado um presente de Deus chamado vida. Só da gente estar vivo, estar se alimentando, estar com saúde, é o momento de agradecer. Às vezes minha oração é assim, gente, Senhor, como nós somos ingratos, né? Como nós somos ingratos. A primeira coisa da manhã que a gente tem que falar é com Deus, e na correria do dia a dia a gente não agradece nem pelo dia da vida ali, por estar vivo, por estar respirando, pelo livramento de você sair de casa, não ter um acidente, não ter nada. Só de você chegar em casa em paz, já é um momento de você agradecer a Deus, né? Olha como é bom. Olha como somos pessoas ingratas de levantar, não falar com Deus. É igual, ó, um exemplo aqui. Você tem um amigo que é muito íntimo e do nada você fala com ele todos os dias e do nada você parar de falar com ele. Nós, como seres humanos, ficamos magoados, né? Aí eu fico imaginando como Deus fica triste, assim. Como somos falhos de não falar com o nosso Pai Criador todos os dias, né, gente? Como somos falhos de não agradecer a Ele por dar a vida, porque a palavra do Senhor fala que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos cuida. Nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. O nosso cuidado foi desde o ventre da nossa mãe, né? Então, que nós possamos ser gratos a Ele por toda a vida. Amém? Vamos lá, mais um parágrafo aqui. Os problemas do amanhã serão resultados das nossas escolhas e decisão de hoje. Olha aqui. Por isso, tudo que você for fazer na sua vida, peça direção a Deus. Tudo, gente, que você for fazer na sua vida, peça direcionamento a Deus. Às vezes tomamos decisões, no impulso, né? Por isso que aqui fala que é como a lei da semeadura. Os problemas do amanhã serão resultado das suas escolhas e decisão de hoje. O que decidimos hoje talvez traz preocupação para o amanhã. Então, tudo aquilo que você for fazer e resolver na sua vida, fala, Senhor, me dá um direcionamento, me dá confirmação disso aqui. Realmente é para mim mudar de emprego? Realmente é para mim mudar de cidade? Peça direcionamento a Deus, porque a lei da semeadura. Se você plantar morango, você vai colher morango, mas se você plantar abacaxi, você não vai colher morango, você vai colher abacaxi. Então peça direcionamento a Deus em todas as suas escolhas. Um momentinho que você se retira e fala com Deus e pede para Ele, Senhor, me dê direcionamento para isso, para não ter preocupação no amanhã, para não ter aflição e não preocupação no amanhã, Senhor Jesus. Me dá direcionamento para mim não escolher aquilo que é mal para mim. Amém? Então peça direcionamento a Deus em todas as suas escolhas. Fale com Ele sobre as suas escolhas. Amém? Então, para a alma aflita e cheia de preocupação, viva com gratidão o dia de hoje, pois o amanhã será o resultado do que você viveu neste dia. É o que eu estava falando aqui, Como somos pessoas ingratas. Nem agradecemos a Deus todos os dias. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem fala com Deus, nem pede assim, Senhor, abençoa meu dia. Obrigado pela vida. Às vezes a gente só quer pedir, né, gente? A gente não quer agradecer.
A gente só quer pedir, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquilo, mas não agradecemos a Ele pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, por estar andando, pela nossa família, pelo nosso emprego, por ter alimento dentro de casa. Viva a vida com gratidão. Hoje, nossa geração, somos reclamadores, reclamamos de tudo, mas não agradecemos por aquilo que já temos. Quantas coisas que você já tem na sua casa que era seu sonho, seu desejo. Passa um tempo, a gente nem lembra daquilo ali, nem agradece a Deus pelo uma casa que a gente já pediu em oração, pelo um carro que a gente já pediu em oração, pelo emprego que a gente já pediu em oração. Começamos a reclamar daquilo ali, não agradecemos. Então, viva a vida com gratidão. Pois o amanhã será resultado que você viveu nesse dia. O que você está plantando? Você está plantando discórdia no seu trabalho? Você tá plantando amizades no seu trabalho? O que você está plantando hoje? Reflita neste dia. O que você está plantando na sua família? O que você está plantando hoje que você vai colher amanhã? Que o Espírito Santo toque no seu coração nessa manhã para você refletir quais são as atitudes do dia a dia. Quais são as atitudes na sua família, no seu trabalho, na sua casa. O que você está declarando na sua vida através da sua palavra. Porque a palavra da gente tem o poder de abençoar ou amaldiçoar nós mesmos. Então me diz aí, o que você está plantando em palavras, em gesto, em jeito? Qual a energia que você está trazendo para sua casa? É de gratidão ou de amaldiçoar a sua família? Qual a atitude que está trazendo essas preocupações de plantação de escolhas? Eita glória, obrigado Espírito Santo. Gente, você não é de mim. Qual a atitude que você possa refletir hoje? Qual a atitude que você está plantando hoje? Quais as escolhas que você está plantando hoje? Que está trazendo preocupações, que não era nem para estar trazendo, não era nem para você estar passando por isso, mas uma atitude do passado está trazendo preocupação para você hoje. A má escolha que você fez ontem, você está colhendo hoje preocupações, medos, ansiedades. Que nós possamos ter sabedoria das nossas escolhas hoje. Que o Espírito Santo possa nos direcionar nas nossas escolhas hoje. Amém? Sempre que você tomar uma decisão, peça direcionamento ao Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo, ele veio para nos guiar aqui na terra. Para falar conosco. Sabe aquele impulso que faz assim, não faz isso. Não fala isso. Naquele momento ali que a gente está de raiva, de ódio, daquela adrenalina ali do ódio, que o Espírito Santo vem aquele impulso, aquela voz da mente fala, não fala isso. E a gente vai lá e fala. E depois vem e nos arrependemos daquilo que nós falamos. Então, que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Seja um instrumento para ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos lá. Reflita
a respeito da sobrecarga desnecessária de preocupação. Reorganize em ordem de prioridade. Tem coisas que não é prioridade na sua vida hoje. Você já fica preocupado daqui, tipo assim, ai meu Deus, o final do ano tá chegando, eu tenho que resolver alguma coisa em dezembro. E você tá preocupado com a coisa que não é para ter preocupação agora. É igual eu falei no começo da live. Peça a Deus direcionamento. Entregue para Ele. Ó, Senhor, não tem como resolver aqui, Pai. Te entrego em tuas mãos. E acalma teu coração. Senhor, ó, dezembro eu tenho isso e isso para pagar, Senhor. Me dê sabedoria, Pai. Me dê direcionamento, Senhor Jesus, de como que eu posso pagar essa dívida, Senhor. Amém? Reorganize e priorize aquilo que você tem que resolver hoje. Eita, glória! Sempre com Deus te guiando e te orientando, e você sempre preocupado em seguir exatamente dele. Seja guiado por Deus. Aquilo que eu estava falando aqui, ó. Sempre com Deus te guiando, te orientando, e você sempre procurando seguir os ensinamentos dele. Então, que nós possamos procurar seguir o ensinamento, o direcionamento de Deus. O que nos direciona? A palavra de Deus. Talvez no cansaço do dia a dia você não tenha tempo para abrir nem a palavra. E aquela palavra é ali uma resposta para o seu dia. A palavra de Deus é uma resposta para o seu dia. Então, que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pela palavra aqui, ó. Às vezes nós procuramos pessoas que é usada por Deus, profeta de Deus, mas isso aqui, ó, que nos direciona. Tua resposta está aqui, ó, na palavra. A tua resposta está aqui na palavra de Deus. Amém? Ó. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Então, não se preocupe com o dia da manhã. Amanhã terá suas próprias correrias. Amanhã terá seus próprios problemas para resolver. Se preocupe com o dia de hoje. Senhor, me dá direcionamento hoje. Me dá resposta hoje. Que amanhã o Senhor vai me dar outro direcionamento. Amanhã será outras preocupações. Então, vamos aqui na palavra, ó. Mateus 6,34. Portanto, não fique preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia da manhã para você também. Amém? Então, que nós possamos libertar o nosso coração da preocupação da manhã. Como eu falei aqui de exemplo, você tem uma dívida, alguma coisa para resolver em dezembro, você já está preocupado em dezembro, sendo que tem as preocupações de hoje. Deixe para amanhã o que tem para resolver para amanhã. Seja direcionado no dia de hoje. Portanto, não fique preocupado com o dia da manhã. Deus cuidará do dia da manhã para você também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Cada dia tem sua carga. Cada dia tem suas preocupações. Cada dia tem sua cruz ali para você resolver. Então, se preocupe com o dia de hoje. Entregue para Deus o dia da manhã. Senhor, não vou me preocupar com o dia da manhã. Assim como a tua palavra está falando aqui, em Mateus 6,34, Senhor,
Eu sei que o Senhor vai me dar força para me resolver e conquistar a minha vitória do dia da manhã. Eu vou viver o dia de hoje. Amém? Eu sei que o Senhor vai me dar uma direção, vai me dar uma porta para mim resolver o dia da manhã. Então, vou me preocupar com o dia de hoje, Senhor. Me dê sabedoria para me resolver o dia de hoje, Senhor. Me dê força para mim resolver o dia de hoje, Pai. Me dê direcionamento do dia de hoje, Senhor. Então, me livra de todo mal, me livra de acidente do dia de hoje, me livra dos homens maliciosos do dia de hoje, Senhor. Então, assim como esse louvor que eu falei no começo, conte para Deus os seus problemas, as suas dores, a sua aflição, que Ele sempre vai ser uma saída. Talvez a resposta que você procura não esteja, você não entenda. Você orou e Deus te deu outra resposta. Aí agimos igual criança mimada, jogamos no chão, eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. Mas a resposta de Deus é a melhor para a sua vida. Se aquilo que Deus te entregou, você está se debatendo, contestando, Senhor, eu não quero desse jeito, eu não quero desse jeito, eu quero do meu jeito. Eu tenho uma palavra para você hoje falar assim, o Senhor tem a melhor resposta, ainda que você esteja contestando essa resposta de Deus. Várias vezes já aconteceu isso comigo, gente, de falar, não, Senhor, eu não quero assim, eu quero desse jeito. Mas a melhor saída, tempos depois, eu compreendi a resposta de Deus naquele momento. É igual eu falei para vocês, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos lá. Voltou, gente? Tá ruim minha internet. A vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Então, não questione a Deus a resposta que Ele te deu neste momento. Não questione ao Pai. Se você orou pedindo uma resposta para Deus e Ele te deu aquela resposta e você não gostou, fala, Senhor, eu te entrego. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim agora neste momento. Se o Senhor não te deu a tua vitória ainda, fala, Senhor, o que falta? Qual a minha preparação para me receber a minha bênção, Senhor? Me prepara, Senhor. Me prepara psicologicamente. Me prepara, muda o cenário da minha vida para me receber a minha vitória, para me não ficar preocupado com o dia da manhã. Tudo aquilo que entregamos a Deus e falamos com Ele, Ele tem a melhor saída para a nossa vida, Ele tem a melhor resposta para a nossa vida. Então não questione o que Ele fez no cenário da sua vida. Porque lá na frente, talvez hoje, agora, nesse cenário, você não entenda o que está acontecendo. Mas lá na frente você vai falar, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Agora eu compreendo que eu não estava preparado ainda para receber essa bênção. Mas agora, nesse cenário, eu estou preparada para receber, Senhor. Então, que hoje, nessa manhã, o Senhor te direcione a te aliviar as suas preocupações. Entregue para Ele os seus medos, as suas angústias, as suas aflições. Amém? Que nós possamos ter sabedoria das nossas escolhas hoje para não colher preocupações amanhã. Amém? A reflexão de hoje é isso aqui, gente. Pai, que eu possa verdadeiramente descansar de forma confiante em tuas decisões. Então, se o Senhor deu uma resposta para você, que você possa descansar e confiar naquilo que Ele fez melhor para a sua vida. Não questione a Ele, que eu tenho certeza que lá na frente você vai compreender porque que Deus te deu essa resposta no dia de hoje. Amém?
A única coisa que eu coloquei aqui, gente, que você prioriza Deus. Coloque Deus em todas as suas decisões. Quando você levantar, sem falar, sem pegar no celular, sem falar com ninguém, a primeira coisa, fala com Deus. Fala com Deus, Senhor. Me dê sabedoria nesse dia, Pai. Eu te agradeço por mais um dia de vida. A primeira coisa que a gente tem que falar é ser grato por mais um dia de vida. E que Ele possa nos livrar do trânsito, de acidente, nos livrar do mal daquele dia. Porque o inimigo, ele não brinca, gente, de ser inimigo. Ele não brinca. Então, que você possa ser coberto, Senhor, que minha família seja coberta, Senhor, com o teu manto, Senhor Jesus. Livra, Senhor. Que teus anjos sejam acampados sobre a minha casa, sobre a minha vida, Senhor Jesus, sobre o meu emprego, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor. Tira toda preocupação. Me ajuda na guerra desse dia, Senhor. Me ajuda a matar o leão desse dia, Pai. Me ajuda a carregar a minha cruz. Que na tua palavra fala, toma a tua cruz e venha. Deus nunca falou que seria fácil. Então, mas Ele tem solução para os nossos problemas. Ele tem solução para nossas preocupações, para o nosso medo. Mas que nós possamos confiar nele. Amém? Possamos confiar nele todos os dias. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia, por essa palavra tão linda desse dia. Glória a Deus. Então não fique preocupado, assim como essa palavra de Mateus hoje. Não ficar preocupado com o dia da manhã. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Assim como hoje, Deus cuida do seu dia amanhã. Ele vai ter soluções para os seus problemas do amanhã também. Amém? Glória a Deus. Vamos lá orar e agradecer a Deus por mais esse dia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado por falar conosco hoje, por trazer resposta ao nosso coração neste dia através dessa palavra. Nós te entregamos, Senhor, neste domingo, a todos os nossos medos, as nossas preocupações, a angústia do coração, Pai. Traz alívio, Senhor, para o nosso coração. Nós te entregamos tudo aquilo que está afligindo o nosso coração, Senhor. Pessoas endividadas, Pai. Traz direcionamento, Senhor, para ela pagar essa conta, Senhor. Pessoas que estão no hospital, Senhor Jesus. Traz cura, Senhor. Prepara a mão dos médicos, Senhor. Dê sabedoria e traz cura. Passa a tua mão, Senhor, que não seja o médico ali, mas que seja o Senhor trazendo alívio para as pessoas, cura, Senhor, para as pessoas que estão enfermas, Senhor. Pessoas que estão enfermas em casa, Senhor, que através dessa live ela sinta, Senhor, a tua cura, Senhor. Preocupações familiares, Senhor, no casamento, Pai, Senhor Jesus. Tira toda contenda, todo medo, toda aflição desse casamento, Senhor Jesus. Traz libertação para essa família, Pai. Que nós possamos ter sabedoria de pedir, sabedoria de plantar, assim como essa palavra hoje falou conosco, Senhor. Sabedoria de plantar, Senhor Jesus, hoje. Nós possamos plantar escolhas, Senhor Jesus, positivas, escolhas com sabedoria, Pai. Para não ter preocupações com amanhã, Senhor. Que nós possamos ter sabedoria em te pedir e ser guiado pelo Espírito Santo. Que nós possamos parar de ser pessoas teimosas, Senhor.
Que o Senhor traga para nós alívio, refúgio para o nosso coração, Senhor. Acalma esse coração que não conseguiu dormir à noite, Jesus, preocupado com o dia da manhã, Senhor. Que ela possa sentir o teu cuidado nesse dia, Pai. Traz direcionamento para cada decisão do dia de hoje, Jesus. Pessoas que estão com dúvida, Senhor, tira toda dúvida desse coração, Pai. Que o Espírito Santo venha direcionar ela hoje, neste dia, Senhor, trazendo resposta e tirando toda a preocupação da mente e do coração. Traz alívio para esse corpo que não conseguiu dormir, Senhor, com febre, com dor. Traz cura, Senhor, para a nossa vida, Senhor Jesus. Traz cura, Senhor. Passa o teu sangue, Senhor, da cabeça aos pés, que essa pessoa possa sentir alívio nesse dia. Que seja um dia de vitória, Senhor, que seja um dia de bênção. E nós te agradecemos, Pai, pela vida, pelo alimento, Senhor, pelo nosso emprego, Senhor Jesus, que traz alimento para a nossa casa, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso esposo, os filhos, Jesus. Abençoa. Que nós possamos ser gratos, Senhor. Que nós possamos tirar o tempo para agradecer por estar respirando. Quantas pessoas neste momento, Senhor, estão no hospital, não podendo respirar, ou andar, ou falar. Que nós possamos ser gratos pela dádiva da vida, Senhor Jesus. Cura, Senhor. Traz cura para a nossa mente e para o nosso coração, arrancando toda preocupação. Traz cura para a nossa vida, Pai. Que nós possamos ter sabedoria nas nossas escolhas e na nossa plantação, Senhor, do dia de hoje. Que nós possamos ser guiados, impulsionados pelo Espírito de Deus. Que nós possamos parar de ser teimosos, de tomar nossas próprias atitudes sem pedir direcionamento a Deus. Senhor, nos direciona nesse dia, Senhor Jesus. Nos direciona nessa manhã de domingo, Pai. Nos livra de acidente. Nos livra de todo e qualquer mal desse dia, Senhor. Assim como essa palavra de hoje, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra de hoje, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui e falar conosco nesse dia, Senhor Jesus. Nos livra de todo e qualquer mal desse dia, Senhor Jesus. Abençoa cada vida aqui, Senhor, que ela possa ter sentido, Senhor, o teu Espírito, Senhor Jesus, nessa live. Que ela possa ter sentido a calmaria, Senhor. Senhor, nos liberta do espírito do engano, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, passar o teu sangue no nosso ouvido e ser audível ao Espírito Santo. Ser direcionado pelo Espírito Santo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem preparado para a nossa vida, que seja repreendido, que seja tirado, que seja lançado fora, em nome do Senhor Jesus. Nos cobre, Senhor Jesus, neste dia, Senhor. Nos livra das armadilhas do inimigo desse dia, Senhor. Afasta de nós todo espírito de contenda, de fofoca, do medo, Senhor. Todo espírito de acidente, de todo mal, Senhor, tira da nossa vida. Afasta as pessoas que não vai, Senhor Jesus, nos elevar espiritualmente, Jesus. Liberta as pessoas que estão ao nosso derredor, usado pelo inimigo. Que a tua palavra fala que nossa batalha não são contra pessoas, mas são contra o inimigo, Senhor. Então nos liberta, Senhor. Tira todo o medo, Senhor Jesus, do nosso coração, Senhor. Abençoa nossa família, nossos filhos,
Nosso esposo, livra de todo mal, de acidente, de todo mal, Senhor, desse dia, Senhor. Arranca todo medo que o inimigo tem colocado ao nosso coração, Senhor, para adiar a nossa bênção, Senhor Jesus. Então arranca todo medo, Senhor Jesus, de tomar a atitude que o Senhor vem direcionando, pessoas que o Senhor vem direcionando, Senhor, para tomar atitude, Jesus. Arranca o medo da vida dessa pessoa, Senhor. Que o Espírito Santo venha te dar ânimo, te tirar dessa cama, te tirar desse sofá. Amém? Que o Senhor venha levantar, tirar toda dor do corpo, toda dor na alma, toda dor interior. Abra, Senhor, esse coração. Lava, Senhor, de dentro para fora, Jesus. Tirando toda angústia, toda depressão. Arranca todo medo, toda síndrome do pânico, Senhor, dessa vida neste dia, Pai. Que o Senhor possa acampar os teus anjos, Senhor, ao redor dessa pessoa, Jesus. E tirar todo o mal, toda seta que o inimigo tem enviado na vida dessa pessoa, que seja arrancado e tirado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor tenha fala conosco nesse dia, através dessa palavra. Amanhã eu vou estar aqui no mesmo horário. Que o Senhor possa abençoar o seu dia e arrancar todo medo e toda preocupação. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém, Senhor. Glória a Deus.